eu ficava no meio das crianças dançando música da Xuxa, da Mara. As mães batiam no portão, posso entrar? Eu, não, só criança. E eu no meio me divertindo. E aí nós fomos realmente crescendo, né? Fomos fazendo mais amizade. Os pais começaram a gostar disso. E aí vamos fazer festa junina. Então vamos fazer festa junina. Então, mas como é que vai ser? Falei, não, eles têm que ter gratificação. Dançar de graça não pode. Então, aí falei, então vocês vão ter que colaborar. Então, meus artistas não trabalham de graça. Então, aí arrumávamos coreografia de danças e tudo. E aí os pais ficavam responsáveis para arrumar a rua. Então, tinha marceneiro, tinha pedreiro, tinha eletricista. Então, eles ficavam para fazer o palco. Os jovens, né, de 16, 18 anos, ficavam empolgados, aí iam buscar bambus. 6 horas da manhã estavam me acordando. Netinha, acorda, nós já estamos indo trabalhar. Iam buscar bambu numa mata, não sei aonde. Aí para arrumar a rua. E eu ficava com as crianças fazendo bandeirinha. Eu sei que quando dava 6 horas, estava tudo pronto, a rua enfeitada, né? As crianças todas vestidinhas, a rua cheia de gente, e aí a gente ia fazer a nossa festa, né? E aí a gente ia, sabe, programando cada vez mais, festa do Dia das Crianças. Aí o pessoal da creche, a diretora da creche, aí soube disso e aí convidou a gente para participar. E aí a gente começou a participar da festa da creche. E aí, engraçado que as minhas meninas foram dançar Xuxa. A Xuxa era, né, na época era, né, a artista mais famosa para as crianças. E aí as minhas pretinhas foram dançar a música da Xuxa. Quando elas começaram a dançar, aí as criançadas, naquela época tinha esse tal de bullying, mas a gente nem sabia o que era. E começaram a falar Xuxas pretas e começaram a rir. E elas se sentiram ofendidas. E aí elas não queriam mais dançar e começaram a chorar. Nossa, aquilo pra mim me tocou muito. Falei, não, peraí, que negócio é esse? Só porque é negro não pode dançar, né? Essas moças falei, não. Falei, ai senhor, o senhor vai ter que dar um jeito. Eu vou ter que arrumar alguma coisa para essas meninas dançarem e elas se sentirem bem. E aí eu falei, vou ver, o que tem de negro pra gente dançar? Vamos fazer uns batuques aí, vamos ver o que dá. E aí peguei um disco, o disco tá até aí, do Ileaê, né? Antigo, que só tem batuque, música mesmo, que fala da senzala e tudo. E uma colega minha me emprestou. E aí eu comecei a montar a coreografia, não sabia de nada. Mas como diz que o batuque já está no sangue do negro, eu escutava o batuque e eu sozinha, meus filhos iam para a escola na semana, eu limpava a casa correndo, punha a música e eu sozinha ficava montando coreografia. Aí quando eles chegavam, aí eu perguntei, né? Quem é que quer fazer um grupo de afro? Alguns, não, uns toparam. Então meu grupo de afro tinha loiro, tinha moreno, tinha negro. Então tinha todas as raças no grupo de afro. E aí cinco deles, né? Os meus filhos mais 3, resolveram assumir. E aí nós começamos a montar o grupo de afro. Né? E aí o pessoal começou a se interessar pelo grupo de afro. A diretora da creche aí arrumou colares, aí eu peguei um dinheiro, comecei a fazer as roupas, né? E aí foi indo, e o pessoal começou a gostar, começou a convidar o grupo de afro para participar das inaugurações das creches. Aí depois a FAAP, lá na Liberdade, eu não sei como eles soubem da gente,
Chegou uma moça que, olha, nós queremos conhecer a senhora. Como é que vocês me conhecem? Ah, nós escutamos falar da senhora e tal. E a gente queria que a senhora fosse contar a sua história lá na FAAP e levasse o grupo. Falei, gente, o que é isso? Né? Ué, sou enxerida mesmo, como eu disse pra você, vamos embora. Falei, mas não tem como levar os meninos. Não, nós vamos chegar aqui e vamos com a perua e vamos levar vocês lá. E aí os meninos foram lá, contei a história, eles se divertiram da Xuxa Preta, né? Contei a história e ficamos, né, com o grupo, e o grupo rendeu bastante, né? E a prefeitura começou a gostar. E aí quando tinha passeios na prefeitura, na Regional de São Miguel, e eles começaram a falar, vamos chamar aquela mulher para participar dos passeios. E aí todos os passeios que tinham, aí eles mandavam ônibus, lanche, e aí dava pra gente levar não só os 5, né, mas as 30 crianças. Então, a partir do grupo de afro, aí todos foram beneficiados, né, com os passeios que a gente tinha. Nós fomos no Play Center, coisa que aqui a gente nem, né, fomos no Play Center, fomos no circo, fomos em vários lugares. E assim foi indo, não tinha nada para fazer, pegava DVD, passava filmes, sessão de cinema, com pipoca e tudo, né? Então, foi se passando o tempo, eu acho que eu fiquei com eles uns 5 anos, brincando. Só que as minhas crianças foram crescendo, né? Então já estavam com 15, 14 anos, e aí começaram a querer namorar. Porque eu não fazia distinção, era menino e menina juntos, né? Eu falei, não, nós temos que aprender a conviver juntos. E aí eu percebi que eu ia começar a ter problemas, né? Porque as famílias não iam admitir, né, as crianças namorando. Então eu ia ficar como, né, aqui, permitia as coisas. E aí um dia eu cheguei e falei, olha, tá na hora da gente terminar o grupo. Muitos ficaram com raiva. Falaram, olha, se a gente se perder, a culpa é sua. Não é, a culpa não é minha. Falou, porque é o único lugar que a gente tem para ficar. Nossa, eu chorei muito, mas eu falei, não, é uma decisão que eu tomei, e aí eu até hoje fico emocionada. E aí eu parei com o grupo, né, parei, aí pronto. Aí fiquei um bom tempo sem brincar, lógico que contato com eles sempre continuou o mesmo, quando eles estavam apertados com alguma coisa, né? Tinha socorro, vinha aqui, a gente conversava, chorava junto, né? Mas aí foi se perdendo, né? Eles foram crescendo e aí alguns foi, né, se perdendo, foram trabalhar, alguns ficaram mais próximos. E aí foi se passando o tempo, até que alguns casaram, e aí veio os filhos deles. Eu falei, vou tentar de novo. Vamos tentar? Vamos. E aí tentamos com os filhos deles. Deu certo. Fizemos uns 3 anos, né, com os filhos. Aí era a quadrilha, né, na festa junina, dos netos, né, que eram os filhos dos meninos que ficavam comigo, e dos meninos já grandes, né, que aí a gente começou a fazer, mas aí com certo tempo, aí os ideais já foram se modificando, as músicas que eles gostavam não eram mais as mesmas que eu gostava, né? Então, cada um, os filhos eram deles, cada um tinha liberdade de querer ensinar o que quisesse para os filhos, então aí eu resolvi mais uma vez parar, né?
porque aí eu sou meia, como diz antigamente, quadrada. Então, eu acho que música de criança é de criança, de adulto é de adulto. Então, aí nas festas aí começaram a colocar músicas de duplo sentido para as crianças dançarem. E eu falei, isso não me pertence, como diz. E aí eu parei. Aí parei, fiquei, né, parada, mas eles de vez em quando aparecem aqui na minha casa, aí vem me ver, né, eu vou na casa de alguns, quando precisa de ajuda, socorro. Então a gente sempre está junto, né, se ajudando, né, um ao outro. Mas as pessoas dizem para mim, nossa, você fez tudo isso, né? Que bom, nossa, como você era boa. Mentira, não era que eu era boa. É porque eu não fiz isso na minha infância. Eu não pude brincar. Então, quando eu fazia esse ato de brincar com as crianças, eu estava colocando a minha criança, né, ali para brincar. Então, quando eu brincava com eles, muitos pais olhavam e ficavam assustados. Ah, como que essa mulher no meio das crianças pulando, brincando? Mas eu nem percebia que eu já tinha crescido. Porque para mim, eu estava no meio deles, eu era criança, igualzinha a eles, né? Então, para mim, a minha infância foi junto com meus filhos e junto com essas crianças, né? E para mim foi maravilhoso, né? Tanto é que hoje, até hoje, eles falam para mim. Foi a infância, foi a parte melhor das nossas vidas, né? Porque a gente foi livre. Então, naquela época, podia se brincar na rua, né? Então, a gente, todo mundo olhava, achava que o Romano era um lugar deserto, mas esse lugar deserto onde a gente fazia as nossas excursões para ir para o Tietê. Então, é só mato, mas era no mato que a gente fazia os nossos piqueniques, né? Com pão com mortadela, que suco, mas a gente era feliz, né? Então nós tínhamos lugar para brincar, né? E hoje eu olho assim, tem tantas possibilidades, né? As crianças têm muitas possibilidades das coisas. Hoje tem o céu. E eu fico olhando e a maioria das vezes as pessoas não aproveitam o lugar, né? Tem lugar, tem, sabe, tem cursos, tem tanta coisa. E teatro, né? Cinema. Eu, uns tempos atrás, eu até ia, eu chegava para ir no cinema, eu olhava, não tinha ninguém, não tinha nenhum adulto, era só eu e mais duas mães, o resto era tudo criança. Falei, gente, hoje tem tudo e as pessoas não aproveitam, né? Tem até uma historinha que eu sempre conto, que o Romano antes de ter o céu. Então eu faço a historinha bem assim. Era uma vez um lugar que só tinha terra e água. Então os moradores desse lugar, no período de terra, eles aproveitavam o tempo para brincar. Então só tinha 2 campos de futebol. Então no final de semana os homens iam para o campo de futebol e as crianças aproveitavam a rua para brincar e as mulheres iam assistir televisão. Isso era muito gostoso. Mas quando vinha o período das águas, tudo se desfazia, né? Porque não tinha mais lugar para nada. Então todo mundo tinha que se mudar. Então já não tinham mais brincadeira, os homens já não tinham campo de futebol, as mulheres também não podiam mais assistir televisão. Até que Deus lá em cima olhou e falou, não, nesse lugar está faltando alguma coisa. Ué, nesse lugar só tem terra e água. E o céu? Aonde está o céu nesse lugar? Aí ele se lembrou de mandar um céu para o Romano.
E aí ele mandou o céu. Então, quando o céu chegou, junto com o céu, primeiro veio os anjos construtores. Depois veio os anjos que fizeram a higienização do céu. E aí veio os profissionais, os anjos profissionais, para cuidar do céu. E aí, no céu, as mulheres puderam se divertir, os homens puderam jogar seu futebol e as crianças hoje têm o seu lazer. Então hoje o romano conseguiu harmonia, porque tem o céu, tem no período das águas e tem o período da terra. Então é assim a história do céu que eu vejo e é a história do romano. E me conta esse período das águas, como é? Então o período das águas era bem difícil, porque a maioria tinha que se mudar, né? Não tinha como ficar. Então todo mundo, ninguém via mais ninguém. Né? Então os que ficavam é porque não tinham lugar para ir. Então tinham que ficar na água mesmo. Né? Então o período mais difícil das águas foi há pouco tempo. Né? Aqui. Faz acho que não faz nem 2 anos. Espero que seja o último período das águas no romano, né? Porque foi a mais difícil, né? A mais difícil, que não sobrou nenhuma casa aqui, né? Da esquina da Rua do Céu para baixo. Interessante que até o céu se encheu de água. Até o céu se encheu de água, né? Mas, como eu sempre digo, que Deus não dá ponto sem nó, e Ele sempre sabe das coisas. Nós aqui, moradores aqui, pelo menos aqui da Rua Capachosa e adjacências, tivemos que ficar praticamente quase uns 3 meses dentro da água. Então a água vinha, a água voltava em alguns lugares, e nós aqui da Capachosa não tínhamos esse período de ir e voltar. Era permanente a água. E aí foi a imprensa, percebeu, né? Falou, tá acontecendo algo, porque lá fica cheio de água, todo lugar seca, e lá não. E aí eles vieram visitar o romano, né? E aí começaram a perceber algumas coisas, que tinha alguma coisa diferente, porque a água não ia embora. Né? E aí foi quando realmente percebeu-se que tinha algum problema. E aí as autoridades resolveram, né, tomar posição. Foi quando eles fizeram o piscinão, né, bem ali perto do céu, né, e já faz acho quase 2 anos. E agora no período das águas, nossa, é uma bênção, porque cai, a água cai do céu, mas ela escoa, né? Então nós passamos, sabe, esse ano, sabe, muito bem, né? E nesse último período das águas, como é que ficou sua casa? Nossa, amém! Não teve, né? Não teve, né? Porque chegou até a metade, né? A metade da parede, né? Quando a última enchente que deu. Mas essa foi tranquila, né? Então eu sempre digo que Deus não dá ponto sem nó. Teve que acontecer, né, esse período bem difícil das águas, para que alguém percebesse e desse um jeito na situação. Então, o que aconteceu? Foi uma bênção? Eu costumo dizer, para alguns foi um desastre, para mim foi uma bênção, porque tinha pessoas que moravam numa condição difícil, né? A casa realmente ficou cheia, perdeu móveis, perdeu tudo, e o governo resolveu dar um lugar para elas morarem. Então, cada um foi para o seu cantinho, né? Tem o seu espaço para morar. E aqueles que ficaram também foram beneficiados, né? Com o piscinão. Então, para mim,
foi uma bênção que aconteceu. E a senhora foi entrevistada? Fui. E me conte como era a sua relação com esses repórteres. Ah, oh menina, mas foi interessante, porque eu olhava e falava, não, alguém tem que fazer alguma coisa, né? E aí o repórter veio e falou, olha, a senhora não quer falar pra gente, foi até no período do Natal. A senhora não quer falar pra gente o que aconteceu? Eu falei, sabe, senhor, eu preciso falar, porque às vezes as coisas eram mostradas, quando a gente via na televisão, de uma maneira que não estava acontecendo, sabe? Ah, senhor, como eu sou enxerida, eu vou falar o que está acontecendo. E aí eu estava no puxadinho, que tem um cômodo em cima da minha casa, colocamos as coisas tudo lá pra cima, e aí ele falou, não, nós queremos gravar como é que vai ser a sua ceia de Natal. Olha, pode vir. Imagina, a casa com água, né? Nesse período tinha baixado um pouquinho. Aí eu falei, uma churrasqueirinha desse tamanhinho, né? Eu e meu marido conversando, e aí ele gravou a nossa condição, que a gente estava lá em cima, tudo, e aí passou até na televisão a minha ceia de Natal, né? Tudo bem. Aí passou-se o tempo, quando foi mais ou menos no finalzinho de janeiro, aí começou a piorar a situação. Aí foi na época que encheu até a metade. E aí o pessoal voltou. Aí voltou, aí queria gravar de novo. Dona Netinha, oi, a gente quer gravar. Eu, meu filho, mas não dá não. Eu tô na água. Falou, não, mas nós já estamos aqui no Romano. Eu falei, mas não dá. Eu falei, não, a gente quer que a senhora venha aqui, né? Aqui, no lugar que estava mais seco, né? Pra fora. Eu falei, não, se eu sair daqui eu vou me afogar, eu só tenho 1,5 m. Não dá, eu tenho crise de bronquite. Aí eles vieram de barco até a frente da minha casa, né? Aí eu fiquei na escada, né? E eles da frente da minha casa de barco e conversando comigo, né? Como é que eu estava, se eu não queria mudar, eu falei, não, não vou mudar, não vou, eu vou ficar no que é meu, né? Algumas pessoas até ficaram meio assim, porque falaram, mas a senhora não quer ficar na casa das pessoas? Eu falei, não, casa de família, nós somos hóspedes, então enquanto durante 3 dias, uma semana, a relação é ótima. Mas aqui não é 3 dias, uma semana. É um bom tempo. E aí a gente começa a incomodar as pessoas, né? Então eu falei, não, então eu prefiro ficar no que é meu. Enquanto der, não que eu não possa ficar, mas enquanto der para mim ficar aqui, eu vou ficar. Né? Então mesmo porque eu tenho um amigo animal. Eu não posso abandonar o meu amigo animal, né, e levar para casa das pessoas. As pessoas não vão querer, né? Então, no puxadinho lá em cima ficou eu, meu marido, meus filhos e o meu amigo animal, morando todo mundo junto. E hoje, graças a Deus, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Então, falo, tudo dá jeito. É só a gente confiar, né? E você pensa em voltar lá para Pernambuco? Olha, eu acho que eu não tenho mais laços nenhum lá, não é? Porque eu vim pra cá com 5 anos de idade, então eu posso ter até parentes lá, mas eu não me recordo, né? Porque eu vim muito novinha pra cá, né? Mas eu acho que o sotaque de lá eu continuo tendo. Né? Eu falo, Pernambuco ficou dentro de mim, né? Então esse meu jeito de ser, acho que meio que enxerida, meio assim, é de lá do Nordeste, né? Que a gente traz, né? As referências nossas, né? Então pra mim é muito bom. São Paulo, ótimo, né? Aqui eu fiz a minha vida, mas mesmo vindo de lá pequenininha,
com 5 anos de idade, eu não perco a minha referência, né? A minha referência é o Nordeste, né? Então, e meus vizinhos, a maioria aqui, são todos de lá do Nordeste.